Vamos mergulhar numa história que parece desafiar a lógica e a matemática, a dos supersalários no serviço público, um sistema de pagamentos que, como a gente vai ver, criou uma realidade paralela. E para começar, olha só essa frase. Ela foi dita por uma desembargadora aposentada. E o mais curioso é que foi durante uma sessão no Supremo Tribunal Federal, que discutia justamente esses benefícios que engordam os salários. Agora segura essa! No mês anterior a essa declaração de que mal tem um lanche, o rendimento líquido dela foi exatamente esse aí, R$ 113.808,83. Isso nos leva à pergunta de R$ 1 milhão, né? Como é que um salário pode legalmente ignorar o teto que a própria Constituição impõe? Como se chega a esses valores? Pois é, a resposta está numa espécie de mágica, que acontece no contra-cheque. Vamos entender agora como funciona esse truque. A regra, em tese, é bem clara. A Constituição Federal estabelece um limite máximo para os salários do setor público, o famoso teto constitucional. A ideia é evitar excessos e garantir o equilíbrio das contas. Simples, né? Só que não. E é aqui que a mágica acontece. A lei divide o que um servidor recebe em duas categorias. De um lado, as verbas remuneratórias, que são salário de fato e respeitam o teto. Do outro, as verbas indenizatórias, que seriam reembolso por algum gasto. E a grande sacada é que essas últimas não têm limite, elas não entram na conta do teto. Então, a estratégia toda se resume a isso: dar um jeito de classificar uma parte do dinheiro como indenização em vez de salário, porque fazendo isso, ele pode ser pago por fora, sem nenhum tipo de limite. E aí a criatividade vai longe. A lista desses benefícios, os tais penduricalhos, tem de tudo. Desde coisas como auxílio moradia, que já é polêmico, até auxílio para livro, auxílio paletó e, pasmem, já existiram até auxílio peru e auxílio panetone. Sim, é isso mesmo que está na tela. E para dificultar ainda mais qualquer tipo de controle, a nomenclatura é propositalmente vaga. Um levantamento recente encontrou 37 nomes diferentes e super genéricos para descrever esses pagamentos. Direitos eventuais, indenizações ou, o meu favorito, simplesmente outra. Fica quase impossível rastrear. Ok, já entendemos como o truque funciona. Mas qual o tamanho do rombo? Vamos falar agora do impacto bilionário que essa prática causa aos cofres públicos. Dá uma olhada nesse exemplo real. O subsídio base, o salário em si, está ali, dentro do teto. Mas aí você começa a somar. Adicional por tempo de serviço, auxílio moradia, gratificação. E o total bruto quase dobra de valor. É a anatomia de um super salário na prática. E quando a gente soma tudo isso, um país inteiro, o Ministério da Fazenda estima um custo anual de 20 bilhões de reais. 20 bilhões. E 20 bilhões não é um número abstrato, né? É um custo de oportunidade gigantesco. É dinheiro que poderia estar reequipando a segurança pública no Rio, pagando dívidas na saúde em Minas ou modernizando escolas no Rio Grande do Sul. É um dinheiro que faz muita, mas muita falta. Diante desse cenário, que vamos combinar, é insustentável, o Supremo Tribunal Federal finalmente resolveu dar um basta na situação. E a ação foi rápida, olha a sequência. Em fevereiro de 2024, o ministro Flávio Dino suspendeu pagamentos sem base legal clara. Dias depois, proibiu a criação de novos penduricalhos. Logo em seguida, o ministro Gilmar Mendes apertou ainda mais o cerco. E tudo isso culminou no agendamento de um julgamento final para unificar de vez o entendimento. O argumento central do STF é, na verdade, muito simples e direto. Se uma verba dita indenizatória não exige que se comprove o gasto, então ela não é uma indenização, é um salário disfarçado. E se é salário, tem que se submeter ao teto. Ponto final. Mas é claro que essa história não ia acabar assim, tão fácil. A reação contra as decisões do Supremo foi imediata e muito forte. As associações de magistrados reagiram duramente. O argumento principal é que a medida gera insegurança e que a remuneração, sem esses extras, não seria atrativa o suficiente para bons candidatos. Chegaram a dizer que a decisão soou como uma bala perdida. O contra-argumento do Supremo, por sua vez, foi na mesma linha da decisão. A força e a legitimidade de um poder público, como o judiciário, não podem vir de privilégios financeiros, mas sim da sua autoridade moral. Isso nos deixa com a grande questão em aberto. Será que estamos presenciando o fim dos supersalários? Ou é só uma pausa momentânea na farra até que novas brechas na lei sejam encontradas? A resposta para essa pergunta vai definir não só o custo, mas a moralidade da justiça no Brasil.